e vamos estudar o efeito regressivo. Esse é o último efeito a ser estudado por nós aqui. Na próxima aula, a gente já começa a falar de princípios recursais. O efeito regressivo é aquele que permite o juízo de retratação. Anotem, é aquele que permite o juízo de retratação. É aquele que permite o juízo de retratação. O que é isso? O que é isso? Pessoal, o órgão prolator da decisão recorrida, ele não tem competência para julgar o recurso. Essa é a regra. Temos até algumas exceções, que, por exemplo, temos aqui os embargos de declaração, mas, em regra, o órgão que prolata a decisão, o órgão que decide, ele não tem competência para julgar o recurso que, eventualmente, é interposto para impugnar essa decisão. Essa competência recursal, ela vai ser de outro órgão. Só que, diante daquele recurso específico, o órgão relator, ele pode, em alguns casos, se retratar. Então, olha só. Imaginem o seguinte. Eu entrei com uma ação em face de você e, na sentença, eu perco. Eu vou e apresento um recurso de apelação. Em regra, pessoal, o juiz, ele não pode voltar atrás. Em regra, ele não pode olhar para a minha apelação e falar o seguinte: poxa, o Luiz Eduardo realmente está certo, eu vou voltar atrás. Ele não pode fazer isso, porque ele encerrou ali a sua atuação jurisdicional, pelo menos em relação a decidir. Temos uma atuação administrativa dele ali, mas em relação à decisão ele já encerrou ali, sentenciando. Só que em alguns casos, e eu vou dizer quais são esses casos, o juiz ele se convence das razões recursais e ele pode se retratar. Ele pode voltar atrás, dizendo que o recorrente tem razão e, por isso, ele se retrata no caso concreto. Quando isso pode acontecer, pessoal? Quando isso pode acontecer? Em 2 recursos. Muita atenção. Em 2 recursos. Primeiro recurso, agravo. Em qualquer espécie de agravo, seja agravo de instrumento, seja agravo interno, seja agravo em RE, seja agravo em RESP, o membro do Poder Judiciário aqui, o órgão que prolatou a decisão, pode voltar atrás. Então, se, por exemplo, o juiz ele defere uma tutela provisória de urgência, determinando que o plano de saúde realize uma cirurgia imediatamente, o plano apresenta um agravo de instrumento. Se o juiz que prolatou essa decisão interlocutória, que proferiu essa decisão interlocutória, olhar para as razões recursais e se convencer das razões recursais, ele pode voltar atrás. E aí o agravo fica prejudicado. Ok? Esse é o primeiro recurso, que cabe o efeito regressivo. O segundo recurso, que nós temos o efeito regressivo aqui, é a apelação. Mas muito cuidado, não é toda e qualquer apelação. São só em 2 casos de apelação. Qual é o primeiro caso? A sentença liminar. O que é uma sentença liminar? É aquela que é proferida antes da citação do réu. Uma apelação que ataca uma sentença liminar admite o juízo de retratação. Essa apelação que ataca uma sentença liminar, ela tem o efeito regressivo. E a sentença liminar, ela é encontrada no nosso ordenamento jurídico em 2 momentos. No indeferimento da petição inicial, que está lá no artigo 330 do CPC, e também naquela sentença que julga liminarmente improcedente o pedido. Imagina uma sentença que julga liminarmente improcedente o pedido. Nos termos do artigo 332. Nesse caso, a apelação que ataque essa sentença, ela tem esse juízo de retratação, ela tem esse efeito regressivo. Essa é a primeira apelação. Apelação que ataca a sentença liminar. E fiquem tranquilos que eu vou colocar isso no caderno para vocês. A segunda apelação que admite o efeito regressivo é a apelação que ataca a sentença terminativa. Se a apelação ela ataca uma sentença que extinguiu o processo sem análise de mérito, proferida a qualquer tempo no processo, nesse caso, a gente vai ter o juízo de retratação. Isso está lá no artigo 485, parágrafo 7º, que vai dizer o seguinte, eu vou ler ele para vocês, não vou colocar aqui no material, mas eu vou ler. Interposta a apelação,
Em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 dias para retratar-se. Então, esse é o efeito regressivo. Vamos colocar isso aqui no caderno para vocês. Isso aqui não é tão simples assim, pode ser que vocês não tenham entendido, e colocando no caderno, eu acho que talvez vocês entendam melhor. Olha só, em regra, eu vou fazer um textinho. O órgão prolator da decisão pugnada não tem competência para julgar eventual recurso interposto contra ela. Porém, em alguns casos, o órgão prolator da decisão impugnada poderá se retratar, voltar atrás, fazendo com que o recurso perca o seu objeto. O efeito regressivo não se encontra em todo e qualquer recurso, mas somente em 2. Agravo, todas as espécies de agravo, que a gente vai aprender na aula de agravo já, todas as espécies de agravo, e na apelação. E aqui, observação, OBS, não é toda apelação que possui o efeito regressivo. Possibilidade do órgão prolator da decisão se retratar, mas somente a apelação em face de sentença terminativa, artigo 330 e 332 do CPC, que vai trabalhar o indeferimento da petição inicial e o julgamento de improcedência liminar do pedido, respectivamente, e 2, a apelação que ataca sentença terminativa. E aí, nesses casos, pessoal, o que vai acontecer? O juiz, uma vez interposta a apelação, o juiz ele tem o prazo de 5 dias para se retratar. Se ele não se retrata, o recurso segue, e aí mais para frente a gente estuda como é que é esse procedimento. Tudo bem? Com isso, nós fechamos aqui o nosso item 4.7 e fechamos também o item 4. O nosso item 5, já anotem aí, princípios recursais, é o tema da nossa próxima aula. Espero vocês lá.